Vamos falar agora sobre alimentação prática e saudável no nosso dia a dia. Mitos, verdades e dicas acessíveis com a nutricionista clínica Cristiane Leite. Bom dia, Cris. Obrigado mais uma vez pela participação. Bom dia, Jorge. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Itaberá, principalmente falando sobre alimentação, saúde. Muito obrigada. Bom, Cris, por que é tão difícil para algumas pessoas manterem uma alimentação equilibrada no dia a dia? Jorge, eu acredito e eu venho observando ao longo do tempo que está muito relacionado com a cultura que vai mudando, os hábitos que vão mudando. E claro que eu sempre falo isso quando eu vou falar de alimentação saudável, que desde os anos 60, onde teve o boom, né, das indústrias alimentícias, tem uma informação que eu falo que as pessoas ficam de boca aberta, Jorge, que assim, lá nos anos 80, eu nasci no final dos anos 80. Então, lá nos anos 80, já existia uma propaganda onde falava que o leite materno era fraco e que bom era a fórmula. Olha só, isso já existiu, né? Hoje a gente sabe que, sim, muitos bebês precisam da fórmula, mas que o ideal é o leite materno. Isso é só um exemplo para te dizer o quanto a indústria alimentícia formou e forjou a cabeça das pessoas desde aquela época, então, para toda essa cultura de alimentos ultraprocessados, né? Que é uma expressão que a gente sempre usa. Mas, trazendo ali, respondendo a tua pergunta, a mudança de hábito, sabe? A vida foi ficando muito corrida, foi colocando muita agenda dentro das 24 horas, e aí as pessoas foram buscando alternativas que elas acreditavam ser ideais. E aí, ao longo dos anos, nós fomos observando que nem sempre aquilo que parece prático realmente nos faz bem e nem sempre é prático de verdade, né? É verdade. E quais são os erros mais comuns que você observa na rotina alimentar das pessoas? Na prática, falta de planejamento, Jorge. Então, assim, para tudo na vida, quando nós não temos planejamento mínimo, nós vamos ter dificuldade de execução e a gente vai buscar um caminho, uma rota mais fácil. Então, quando eu falo mais fácil, por exemplo, se eu não me programo para fazer a compra da minha casa de alimentos, o que tiver na minha frente, eu vou comer. Certo. Isso é muito comum, né? Exato. Então, o planejamento. Hoje eu percebo uma mudança drástica das famílias, especialmente por conta da falta de tempo, né? Como eu falei, é muita agenda dentro de 24 horas. Então, hoje é muito comum que as pessoas comam fora de casa. Até eu não tenho dados aqui específicos, mas muitas vezes se torna até mais em conta comer fora do que, né, produzir a própria comida. Mas aí, com essa mudança de hábito, as pessoas precisam entender também o que vai ser benéfico para elas. Porque comer fora de casa pode ser comer um prato de comida, né? Por exemplo, um almoço fora de casa pode ser arroz, feijão, salada e carne, mas também pode ser um sanduíche, pode ser um pastel frito, pode ser qualquer coisa que não seja saudável realmente, né? E alternativas não faltam, né, Cris? Não faltam. E a comida rápida, né? Fast food, ele está aí sempre mostrando que você pode ter uma alternativa rápida. Mas eu digo assim, que não tem comida mais fast food do que fruta. Né? Agora, se tu não se planejar, porque a gente não tem, pelo menos aqui no Brasil, a gente não vê lanchonetes, né, de frutas, ou locais onde você entre e possa comprar uma fruta já cortadinha, picadinha, lavada, mas tu encontra um monte de lanchonete vendendo um monte de fritura, um monte de salgado. Então, isso tudo vai moldando a cultura alimentar das pessoas. Uhum. Cris, muita gente, como você acabou de falar, não tem mais tempo de cozinhar. E quais seriam, então, alternativas rápidas e saudáveis para almoço ou janta?
O ideal, Jorge, é que você tenha, ainda que você não tenha tempo para cozinhar, mas as pessoas que trabalham fora, né, a grande maioria trabalha fora, trabalham com aquela rotina, né, de 8 horas por dia de trabalho, que tenham lanches saudáveis, né, que possam levar lanches saudáveis. Né? E aí entra, com certeza, frutas, com certeza, gente, não tenham medo de comer fruta, façam o hábito de comer fruta, porque são alimentos extremamente importantes para a nossa saúde e são práticos. É muito importante que as pessoas que trabalham em indústria, nós temos o programa PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, grande parte das indústrias oferecem o buffet de almoço. Então, se você trabalha onde oferece o buffet de almoço, você já observa que ali tem opções. E como o PAT exige que tenha, inclusive, nutricionista, normalmente são boas opções, né? Opções saudáveis. Mas você pode lançar mão de frutas, de iogurte. Se você vai fazer um lanche fora, por exemplo, eu vou comer um lanche mesmo, enfim, pão com ovo, não tem nada mais fácil. Qualquer padaria que você entra tem pão com ovo. E é uma opção saudável, Jorge. Saudável, porque você tem ali pouca gordura, poucos ingredientes, e você consegue comprar em qualquer padaria, tem um pãozinho com ovo. Agora, começou a adicionar maionese, começou a pedir o refrigerante, começou a avacalhar com a refeição, aí já aumenta aquele monte de caloria, um monte de aditivo. Então, sempre preferir um sanduíche, por exemplo, caso seja, né, a preferência da pessoa, que seja ou um pãozinho com ovo, ou que tenha uma carne mais saudável, que não peça que venha com bacon, evitar os molhos, né? A saladinha, né? Sabe aquele x-salada? Não vem nada de salada ali, né? Mas, se você puder, peça para acrescentar a salada, que seja um tomatinho com alface, mas que tenha essa configuração. E aí, finaliza comendo uma fruta. Ali você vai garantir pelo menos a quantidade de fibra. E no supermercado, Cris, o que deve sempre ir para o carrinho e o que deveria ser evitado ao máximo? O que não deveria ir para o carrinho, Jorge, 100%, sem dúvida, são os embutidos. Excesso de linguiça, presunto, apresuntado, mortadela, salsicha, bacon, todas essas classes de alimentos, carnes, que nós chamamos de embutidos. Tudo que a gente gosta. Gente, olha, o olhinho do Jorge até brilhou agora. Tudo que todo mundo gosta. Mas são alimentos com alto potencial cancerígeno. A Organização Mundial da Saúde desaconselha o consumo desses alimentos, tá? Porque eles têm adicionado ali algumas substâncias, nitritos, nitratos, muito sódio, conservantes de alimentos, glutamato monossódico. Então, esses nomes, esses palavrões, todos estão ali descritos e são alimentos com pouca quantidade de proteína. Então, não tem qualidade nutricional. Eu sei que faz parte da nossa cultura alimentar. Não estou dizendo para nunca mais comer, mas não pode ser regra. Tem que ser exceção, tá? Então, esses aí eu desaconselho colocar nos carrinhos. Junto deles, o macarrão instantâneo e as bolachas, né? As bolachas ultraprocessadas, né? As bolachinhas, tanto aquelas recheadas, quanto as sem recheio, aquelas que tem um nomezinho fit no final, que todo mundo acha que é saudável e não é. Todos são alimentos ultraprocessados, muita caloria, nenhuma fibra e não traz nenhum benefício nutricional. E junto disso, os refrescos, tanto os de pacotinho, aqueles, sabe? Sim. Os pozinhos, e os refrigerantes. Então, eu considero que esses não deveriam entrar em casa, o mínimo consumo possível, e para a criança realmente não é aconselhável o consumo desses alimentos. E muitos desses as crianças adoram, né? A maioria, né? Se pensa, se Agora, olhar. o que deveria entrar no carrinho? Com certeza, mais alimentos naturais. Frutas, variedades de frutas.
variedades de legumes, verduras, feijão, alimentos, grãos integrais, então aveia, tudo isso que muitas vezes não está no dia a dia das pessoas, mas que deveria estar. Tudo que tem menos ingrediente, Jorge. Eu acho que é a palavra-chave. Tudo que tem menos ingredientes. Se você lê lá no rótulo que tem menos ingrediente possível e ingredientes que você entende o que está escrito, esses são os ideais, né? E os legumes e as frutas, uma observação importante. Tente comprar aqueles que estão no período, né, que a gente chama sazonalidade, porque eles vão estar com preço melhor, vão estar mais até bonitos e vão estar com menos agrotóxico. É possível comer bem sem gastar muito, Cris? E quais alimentos acessíveis podem compor uma dieta saudável? É totalmente possível, Jorge. Até é bem importante a sua pergunta, porque hoje criou-se uma indústria do bem-estar, né, que a gente usa a palavra wellness, né, mas em português é a indústria do bem-estar, a indústria fitness. Criou-se uma ideia de luxo. Então, hoje, para você comer bem, você tem que comer o produto X, o sal do Himalaia, a manteiga ghee, coisas que estão totalmente fora, primeiro, da nossa cultura e, segundo, da nossa poder aquisitivo, né? São produtos caros e que, na prática, não têm aplicabilidade para a saúde nenhuma. E se você vai fazer uma caminhada, ou se você vai frequentar uma academia, ou se você vai fazer algum exercício físico, tem que ter um tênis da marca X, tem que ter uma roupa da marca Y, tem que tomar 1 milhão de suplementos, porque senão tu não está inserido na ideia do wellness. Gente, pelo amor de Deus, né? O simples é o que funciona. Então, hoje as pessoas ficaram imersas nessa ideia de que precisa gastar muito para comer bem. E aí tirou-se realmente o propósito do comer bem. Então, assim, Jorge, se a gente pensa num prato, um prato brasileiro, arroz, feijão, uma carne, que seja um peito de frango, que seja um bife, enfim, de gado, né? Uma salada de alface, tomate, cenoura. Qual que é a dificuldade financeira? Óbvio, tem as exceções, mas no geral, na grande maioria, de você conseguir fazer uma refeição dessa? É uma refeição palpável, não é? É claro. É muito mais palpável do que muitas vezes você comer um sanduíche X do restaurante tal, ou pedir uma pizza Y da pizzaria tal, né? Imagina uma pizza hoje de 12 fatias, tá quanto? Mais de R$100, eu imagino, né? Olha, eu tô por fora de preço, mas eu também imagino. Estamos por fora, que a gente não consome muito isso, né? Não, eu não. Mas eu acredito que sim. Uma pizza aí de 12 fatias deve estar tranquilamente uns 120, por aí. Gente, você vai consumir em uma refeição. Esse dinheiro, esse valor, se você vai numa feira, e aí outra observação e uma orientação, valorizem as feiras. Valorizem as feiras livres. E a gente tem em vários pontos da cidade. Cada bairro tem sua feira. Valorize. Vá, conheça a variedade de alimentos que tem ali, de frutas, de legumes, de verduras. Imagina, o valor que tu paga numa pizza, tu faz feira para a semana toda. Então, às vezes, é o propósito. E é o propósito junto da organização, do pensar o porquê que eu preciso comprar um determinado alimento 2, 3 vezes na semana, porque as pessoas fazem isso. Tem um aplicativo, né? Bem Sim. famoso, que às vezes as pessoas gastam boa parte do salário delas ali e poderia estar investido numa alimentação mais saudável. E eu não preciso ter o tênis da marca tal, 1 milhão de suplementos no armário. Eu não preciso ser seduzido pela essa indústria wellness, essa indústria do bem-estar, para alimentar bem. Com a comida saudável, natural, eu consigo fazer isso. Cris, sobre dietas da moda, né? Quais os principais mitos que você encontra, principalmente nas redes sociais, que é onde pintam mais modinhas nesse sentido, e também chegam nos consultórios? Muito. As pessoas já chegam falando, eu quero fazer tal dieta. Primeiro, Jorge, é importante dizer que
a maioria do que as pessoas chamam de dieta, dieta isso, dieta aquilo, são estratégias nutricionais, tá? Que estão dentro, sim, de uma visão de acompanhamento nutricional, mas que estratégia nutricional tem início, meio e fim. E aí, sim, existem algumas que são totalmente fora do que a ciência prega. Eu já falei aqui outras vezes, vou repetir, tem gente que não gosta, porque todo mundo que não estuda ou que tem pouco conhecimento gosta de ser enganado. Então, a gente está aqui para trazer conhecimento, né, Jorge? Por isso que eu fico tão agradecida por esse espaço. Dieta carnívora, pavor. Tá aí, até profissionais, médicos e nutricionistas difundindo esse absurdo, tá? Então, não existe embasamento científico. Essa hoje é uma das que mais aparecem. Alto teor de consumo de proteína animal, alto teor de consumo de gordura saturada, que só faz mal, e baixo consumo de fibras e vegetais. Então, é um padrão totalmente desconfigurado de qualidade nutricional e que existem muitas pessoas difundindo. Não tem embasamento científico. Agora, dieta cetogênica, dieta low carb, não é dieta, é estratégia. Que sim, com orientação, pode ser feito, mas não chama dieta, chama estratégia. E eu considero que um dos maiores erros é a pessoa sair do 8 e para o 80, Jorge. Sabe assim, a pessoa querer mudar de um dia para a noite. Essa semana eu conversava com um profissional de educação física, de uma clareza fantástica. E ele falou assim, Cris, sabe o que acontece? As pessoas não entenderam que, às vezes, as desordens do corpo dela, o aumento de peso, o desenvolvimento da resistência insulínica, a pressão alta, a gordura no fígado, tudo foi acontecendo ao longo de um tempo, de um determinado tempo, ao longo dos anos. E ela quer resolver tudo com um mês. Ela sai do 8, né? Do 8 para o 80. Então, a restrição severa, o querer mudar muito drasticamente em pouco tempo é um problema, porque ninguém consegue mudar muito em pouco tempo. Não é palpável e você não consegue manter. E aí a pessoa se frustra e a pessoa volta do 80 para o 8. Então, eu considero um dos maiores problemas, Jorge, você buscar muita mudança em pouco tempo sem ter um embasamento para isso. Sem a sua rotina comportar, sem a tua condição financeira comportar, sem a sua saúde mental comportar. Então, eu penso que a falta de orientação faz isso, sabe? As pessoas se compararem, né? A rede social hoje é comparação pura. Induz muito? Induz muito, porque todo dia sai de casa um esperto e um bobo. Quando os dois se encontram, é feito um negócio. Meu Deus. Tu já ouviu falar sobre isso? Já, né? As pessoas hoje em dia se aproveitam da ingenuidade, da falta de senso do outro. E as pessoas estão aceitando, Jorge. Então, quer dizer, esses dias eu vi na internet e eu falei, não é possível. Falando mal do arroz e feijão. E eu já falei aqui também. Inclusive, Harvard, que é uma universidade conceituada ao redor do mundo, fez um mapeamento dos melhores padrões alimentares ao redor do mundo e o arroz e feijão brasileiro foi considerado um dos melhores. E tem gente que diz que feijão e arroz engorda, que arroz e feijão não presta. Entende? Então, tem essa cultura de desconsiderar o que é bom para vender o que é ruim. E, às vezes, a lábia ganha, entende? Onde tem bobo, ladino vive, né? Exatamente. Cristiane Leite, nutricionista clínica. A gente precisava de mais tempo para explorar esses assuntos, principalmente perto do almoço, né? É verdade. Cris, muito obrigado pela tua participação e pela tua disponibilidade de levar mais conhecimento para a nossa audiência. Obrigada, Jorge. Aproveitar que está chegando a hora do almoço, daqui a pouco eu também vou almoçar, tu também vai. Vamos observar mais o que nós colocamos no prato, gente. Mais verdes, mais legumes, mais verduras, mais alimento de verdade e com certeza o corpo agradece e a saúde agradece. Obrigado, Cris.